Vamos ao momento de entrevista no Agora CNN. A polêmica envolvendo alunos de medicina de duas universidades de São Paulo reacendeu o debate sobre os trotes nas instituições de educação. Imagens de alunos em atos obscenos durante um jogo de vôlei feminino rodaram o país nos últimos dias. E qual o limite entre a liberdade e a censura? Para responder essa e outras dúvidas sobre o tema, eu converso agora com a socióloga Miriam Abramovay, coordenadora do Programa de Estudos e Políticas sobre Juventudes da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Miriam, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, Jairo. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito bem, já a primeira pergunta é: qual o limite que a gente pode entender entre essa situação? Alunos como algozes daquelas cenas que nós vimos ou como vítimas? Olha, eu acho que são as duas coisas, né? Porque nós não podemos esquecer que nós vivemos numa sociedade que é chamada sociedade do espetáculo, onde o exibicionismo é um valor muito, muito forte, e muito forte principalmente para as diversas juventudes. Então, nesse sentido, vamos dizer, não é censura. A gente não precisa falar em censura, mas limites, né? Nas universidades tinham que existir protocolos de comportamento dessas juventudes, porque eles não podem fazer tudo, porque na medida em que eles estão tendo esses tipos de comportamento, eles estão agredindo principalmente as meninas, as mulheres. Então, eu acho que é muito importante estabelecer limites do que se pode fazer. Porque é uma discussão que é interessante, porque a gente está falando de pessoas adultas que estão ali cometendo esses atos obscenos contra, principalmente como você explicou, mulheres. Não seria uma censura não proibi-los, mas ao mesmo tempo responsabilizá-los. A gente viu, por exemplo, que muitos deles foram reintegrados. Qual que é a sua avaliação sobre essa reintegração paralela à questão de responsabilização? A gente também não pode esquecer, Jairo, que nós vivemos numa sociedade machista, onde a misoginia é um valor e a falta de consideração pelas questões de gênero, principalmente pelas mulheres, ou seja, de achar que as mulheres podem ser receptáculos de qualquer coisa, né? Do que eles acharem que é certo e de eles se exibirem, e principalmente nas redes sociais, que é isso que acontece, né? Quer dizer, não há limites, eles podem fazer exatamente o que eles quiserem. Então, eu acho que isso é que a gente está convivendo de uma forma muito agressiva e que também abre portas para outros outros fatos, como nós vimos para as questões do que aconteceu do extremismo nas escolas, né? Então, eles serem reintegrados é como se dissessem: não tem consequência. Não tem consequência. Como não existe protocolo de comportamento, como nas disciplinas esses temas de gênero, de sexualidade, de direito não são discutidos, então vale qualquer coisa. Pode-se fazer qualquer coisa. E, como você diz, eles são adultos, eles não são criancinhas. Quer dizer, eles têm que ter responsabilidade sobre os seus atos. E as universidades também. Bem, concomitantemente, a gente vê no início, principalmente do período letivo, né, com a chegada dos novos alunos, os trotes violentos. Como que a gente pode analisar a longo prazo esses efeitos desses trotes que são aplicados contra os novos estudantes? Também são terríveis, porque é como se aqueles que recebem não sentissem absolutamente nada. E tem trotes que estão tão violentos que podem marcar esses e essas jovens para todas as suas vidas. Agora, por que os trotes têm que ser violentos? Isso foi adquirindo um caráter de cada vez mais violência. Começou por brincadeiras, pedir dinheiro na rua, pintar as pessoas, etc, etc. O que acontece
aconteceu aí que mostra um grau de perversidade tão grande nessas nossas juventudes. E isso eu acho que se estabelece também através das relações de poder, de eles se sentirem poderosos em função do maltrato do outro e da outra. O que pode ser feito por parte das universidades para evitar essas situações e, na sua avaliação, elas devem ser responsabilizadas? Elas devem ser responsabilizadas, a gente não precisa eu acho que antes da expulsão, eu acho que tem que ter vários caminhos, mas uma vez que eles expulsaram, tem que expulsar, não pode voltar atrás, porque não pode voltar atrás em função desses atos que são tão violentos. E, como eu te disse anteriormente, eu acho que as universidades têm que discutir que essas questões de violência têm que permear as disciplinas. Quer dizer, se você está dando qualquer disciplina, você pode falar também da questão das juventudes, das violências, do que acontece na universidade, como eles acham que deveria ser. Quer dizer, o professor não é professor para dar somente a sua disciplina, é um professor mais que tem que ter uma visão mais geral dos seus estudantes e poder incorporar também a questão de direitos, a questão de respeito, a questão de misoginia, as questões de gênero. Tudo isso tem que ser incorporado nas universidades e também em protocolos de comportamento. Conversamos com a Miriam Abramovay, socióloga e pesquisadora. Muito obrigado pela sua participação aqui na CNN nessa manhã. Obrigada a vocês mais uma vez.